Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre uma doença que acomete boa parte da população, né? Principalmente os idosos, mas não necessariamente. O diabetes, né? É uma doença que provoca vários sintomas no indivíduo, né? Se não for tratada. Então, basicamente, o nosso corpo ele precisa de duas substâncias, uma o oxigênio e outra o açúcar. O oxigênio está presente no ar e o açúcar é aquilo que a gente recebe dos nossos alimentos, né? Uma das funções importantes do sangue é transportar oxigênio e açúcar para distribuir isso entre as células, né? Isso gera energia, basicamente. Então, o açúcar no sangue ele precisa de uma permissão para entrar numa célula, né? Essa permissão para o açúcar entrar, ela é feita, né, como se fosse por um carregador através de um hormônio chamado insulina, que é produzido pelo pâncreas, né, um dos nossos órgãos. Existem dois tipos de diabetes, basicamente diabetes tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 antigamente chamado de infanto-juvenil, né, e a tipo 2 que afeta todo mundo no geral, né, mas pode aparecer também em crianças e adolescentes, né. A diabetes tipo 1 é uma destruição da fábrica, da fábrica das células que fabricam a insulina, e a tipo 2 ela é causada por dois efeitos. O primeiro, quando as células não dão permissão para o açúcar entrar, e quando o pâncreas ele se cansa de produzir a insulina. Então, com tudo isso, a gente deve pensar o seguinte: o pâncreas ele já está cansado, né? Porque a pessoa vai ingerindo, e ele também tem que produzir na medida que a pessoa ingere glicose, açúcar, né? O diabetes tipo 1, o paciente ele sempre vai usar insulina. E no tipo 2, o paciente ele tem a probabilidade de usar um medicamento ou a insulina, né? A diabetes ela pode aparecer em crianças e em adultos, no geral, pessoas que estão acima do peso, que não têm uma atividade física ativa, não têm uma alimentação saudável. E a diabetes também pode vir para quem tem pressão alta, para quem está, por exemplo, na gravidez, né? Quem teve diabetes na gravidez, e para pessoas maiores de 40 anos. Como controlar o diabetes? Educação. Quando a gente fala educação, a gente fala que é importante o diabético ele participar desse processo educativo que requer a participação da família, né? Então é importante a alimentação, como frutas, legumes, verduras, cereais. Use menos sal, açúcar e fritura, dê preferência às carnes brancas, evite bebida alcoólica. Suspensão do tabagismo, né? O fumo ele agrava várias doenças nos rins, no coração, nos olhos, dificulta a redução de açúcar pela insulina, aumenta o colesterol, reduz a circulação de oxigênio no organismo e também provoca rugas. Como controlar o diabetes? Mexam-se, atividade física. O mais importante que o exercício ele faz bem para o corpo e para a mente. Então, as pequenas práticas da vida diária permitem que as doenças melhorem também a qualidade de vida, né? Quando a pessoa já tem alguma doença, né? Medicamentos e exames. É importante comparecer nas consultas, então participe do seu tratamento. O diabético ele tem que tomar o seu remédio regularmente, ele tem que fazer os exames que foram solicitados diariamente. Então é importante coisas do tipo manter a glicose na taxa normal, né? Ver se o colesterol, triglicéridos, eles estão também em taxas normais, aferir a pressão, né? Prevenir a obesidade. E se a pessoa fizesse tudo isso, os seus problemas acabaram. Então, o que acontece? Caso a glicose não fique controlada, com isso tudo que eu acabei de falar agora, existe uma grande dica que é a insulina, né? Então, a insulina é um hormônio produzido pelo próprio pâncreas, como eu tinha dito, e como o nosso organismo tem dificuldade de produzir a insulina, a gente usa ela na forma de uma injeção. Existem alguns locais que devem ser aplicados no corpo, então basicamente braços, coxas, regiões abdominais, glútea, né? Existe uma técnica, né? Então toda a higiene aí deve ser feita no momento da aplicação, né? Tem que prestar atenção na validade da insulina, se ela está sendo conservada de maneira ideal, né? Então não pode, a gente não pode usar algo que a gente não tenha certeza que vai ter um resultado legal, né? Então a gente precisa prestar atenção a alguns desses fatos que eu acabei de falar aqui agora. Então cuidado, por exemplo, diabético com os pés, né? Não fume, examine seu pé diariamente, isso é muito importante. Avise o médico se aparecer alguma rachadura, algum calo, né? Calce sempre meias limpas, de preferência de algodão.
Sapatos não devem ser usados aos poucos, né? Então, use no primeiro dia em casa, por máximo 2 horas. Depois, nunca ande descalço em casa, né? Mesmo que seja em casa. Examine o interior do sapato. Então, isso é muito importante. Corte as unhas de forma correta, sem mexer nos cantos, né? O cuidar dos pés é uma coisa muito importante, porque senão as amputações em diabéticos, elas são muito frequentes, e fazendo isso elas podem ser evitadas. Então, gente, basicamente, vamos cuidar do nosso corpo, né? Vamos cuidar da nossa alimentação, da nossa mente. Então, o exercício físico é uma coisa muito importante, a alimentação também. Eu falo sempre de alimentação, de hidratação, de exercício físico, que são regras básicas, né? Pra gente conseguir ter um resultado bacana aí num tratamento, alguma doença, alguma coisa desse tipo, tá? Grande beijo pra vocês, até a próxima.